começar essa aula 8, e hoje vamos falar sobre a segunda aula da terceira unidade, né? Começou na aula anterior com reflexão e refração, interface entre meios semi-infinitos, e agora a gente vai falar sobre conceitos de reflectância e transmitância, ou seja, em termos de densidade de potência, né? Que fração de potência passa, que fração de potência é refletida de uma interface. E também vamos falar sobre alguns fenômenos interessantes que podem ocorrer. Um deles é chamado, fenômeno conhecido como reflexão interna total. Então, a possibilidade, dependendo da escolha dos meios, das propriedades eletromagnéticas dos meios, você pode ter reflexão total numa interface. Né? E também você pode ter transmissão total, dependendo da polarização da onda incidente. Né? Transmissão total. E a gente vai ver que isso pode ocorrer em um ângulo específico que é o ângulo de Brewster. Entender o que acontece, né, em termos da distribuição de campos nas interfaces, mediante esse fenômeno aqui de reflexão total, requer também que a gente conheça muito bem esse conceito aqui de conservação de energia, né, reflectância de potência e transmitância de potência. O que a gente chama, só para dar uma ideia da terminologia normalmente adotada, né, quando você fala de amplitude de campo, né, a gente fala em coeficiente de reflexão, né, então você fala que a interface tem uma reflectividade. Reflectividade é a relação entre amplitudes. Tá? Então, a amplitude de campo refletido, se fosse real, por exemplo, é 0,2 do campo incidente. Isso é a reflectividade da interface. Tá? A transmitância, que é outra coisa, ou a reflectância, é que fração da potência incidente é refletida na interface. Aí vai com o quadrado do campo. Então, é mais ou menos, para vocês terem uma ideia, o quadrado da reflectividade, módulo quadrado, certo? Só para dar uma ideia, né? Então, se a reflectividade de amplitude é 0,2, certo? A reflectância, ou seja, a fração de potência repetida é 0,2 ao quadrado, 0,04, certo? Tá? Então, tem essa... Então, é importante entender a terminologia, né? Reflectividade e reflectância, né? Certo? Coeficiente de reflexão e a reflectância. Né? Coeficiente de reflexão e de transmissão, como a gente dizia até agora, são relações entre amplitudes. Né? Reflectância, transmissão e transmitância é a relação entre densidade e potência mais precisamente. Então vamos conceituar isso aí, e a gente vai fazer isso olhando aí, continuando com a questão de meios sem perdas, né? Temos uma interface entre dois meios, né? Meio 1 e meio 2, com propriedades propriedades eletromagnéticas distintas. 2. O que quer dizer isso, né? Que permissividade do meio 2 é ε2, absoluta, né? E a permeabilidade é μ2. E a permissividade do meio 1 é ε1, e a permeabilidade é μ1. Né? Certo? Então, vamos fazer um paralelepípedo, ou seja, vamos admitir que tem uma onda incidente nessa interface. Né? Então, a gente sabe, da aula anterior, que se você tem uma onda incidente, qualquer que seja a polarização, você tem uma onda incidente aqui, essa onda forma um ângulo aí qualquer, né? Aí você tem uma onda refletida e uma que é transmitida ou refratada. A orientação desses vetores de onda relativamente à direção normal não são necessariamente as mesmas, né? Então essas ondas a gente sabe que tem um ângulo de incidência igual a um de reflexão, né?
θ duas linhas é igual a θ, né? E o θ' é diferente, tem uma lei de Snell que a gente deduziu. Certo? O que a gente quer fazer aqui é o seguinte, independente da polarização, vamos fazer um volume fechado aqui e ver como é que é a questão da potência, né? Como é que fica a questão do fluxo de potência que entra nesse paralelepípedo, que sai e que passa para o outro lado, né? Então é isso que a gente quer fazer. Certo? Vamos novamente desenhar aqui, interface, fazer um paralelepípedo aqui em torno dessa interface, qualquer tamanho, certo? A hipótese inicial, essa hipótese desse, só para a gente ter a ideia, você não quer ter ideia de como as coisas funcionam, a nossa hipótese é que os meios não têm perdas, são meios, a gente está longe de ressonância, né? Os meios são meios materiais sem perdas. Certo? Então tem um paralelepípedo, aqui o meio 2, aqui o meio 1, né? Nós temos aí, digamos, que esse paralelepípedo penetra no meio 2. Vou admitir tamanhos diferenciais para não complicar muito. Digamos que você tem aí um delta Z2 de altura, tá certo? Esse aqui é eixo Z, sempre a gente trata esse eixo indo do meio 1 para o meio 2 com o eixo Z. Geralmente, para uma interface simples, a origem está na interface. Saindo do quadro, você tem o eixo X, aliás, o eixo... Entrando no quadro, você tem o eixo Y. E nesse sentido aqui, você tem o eixo X. Né? Então, a gente tem um sistema cíclico aí, né? X, Y, Z. Basta verificar que está correta aqui a orientação. Né? Certo? Então, você tem um comprimento na direção Y, só para a gente... Isso é um paralelepípedo visto de frente, né? Você tem um comprimento ΔY na profundidade do quadro. Né? E esse comprimento aqui, que está aqui, certo? É ΔX. Então você tem uma onda plana que incide na interface. Lembre-se, a onda plana é uma idealização, a gente já falou isso anteriormente. Ela preenche todo o espaço, certo? Então a onda plana ela existe em todo o espaço. Usamos a onda plana para modelar coisas que são reais, certo? Mas a onda plana ideal, que é um harmônico, certo? Preenche todo o espaço. Então você tem uma onda incidente que ela está fazendo isso aqui, certo? Só para ilustrar, né? Eu não vou desenhar isso o tempo todo, mas só para dizer que todo espaço tem onda incidente. Em todo espaço vai ter onda refletida, certo? Eu não vou botar aqui para não conturbar muito a figura, né? Onda refletida. Em todo espaço vai ter onda transmitida, certo? Então, isso que a gente quer fazer. Com essas ondas, ou seja, aqui nessa interface tem onda chegando, vou botar uma de uma cor e uma saindo, certo? Bota aqui uma... Nessa interface, está tudo aqui preenchido por onda, né? Ondas planas, cuja direção é mais ou menos essa aqui, certo? Aqui está fazendo isso, aqui também está, certo? Aqui também tem onda chegando, né? Nessa interface, certo? Então esse é o campo incidente, ou seja, tem uma densidade de potência associada a esse campo incidente que está em azul. Existe um campo refletido, certo? Que está associado a esse vermelho aqui, né? E o campo refletido ele permeia todo o espaço. Então vai ter aqui componente aqui, certo? Componente aqui saindo, né? E nessa parede aqui também, né? Isso é no meio 1, certo? No meio 2 também vai ter, ou seja, aqui no meio 1 vai ter, nessa parede vai ter onda incidente refletida no meio 1, aqui também e aqui também, certo? No meio 2 você vai ter o quê? Escuro aqui. Só onda transmitida, né? Então aqui você vai ter, né? Onda transmitida. Aqui também, certo? Então a gente quer pegar quem é a densidade de potência vermelha, né? Calcular o fluxo de potência que entra no paralelepípedo. Como o sistema não tem perdas, né? Esse fluxo de potência líquido, somando todas as contribuições, tem que dar 0. Né? Certo? Ou seja, o sistema é sem perdas. Né? Então quer dizer o seguinte, o vetor de Poynting, né? O vetorzinho complexo S, né? Deixa eu voltar para a cor original. Quer dizer o seguinte, que a parte real do vetor de Poynting, certo? Ou seja, o fluxo, a parte real, né, da densidade de potência integrada na superfície fechada que limita o volume,
tem que dar 0, certo? Essa é a condição para o sistema sem perdas. Ok? A gente está admitindo aqui, eu quero calcular o fluxo de potência tanto para fora ou para dentro, para facilitar, vou calcular para dentro, né? Fluxo de potência para dentro. Então vai ter o fluxo de potência nessa parede. Digamos que a potência que chega, certo? Que é azul, né? Vou chamar de essa potência que chega aqui. Vou chamar de S, né? O vetor S, certo? A potência que volta no meio 1 é o S duas linhas, de acordo com a nossa terminologia. O vetor de potência é S duas linhas. Tá? E o que passa para o outro meio, tá certo? O refratado, né? Esse é o meio 1. No meio 2 você vai ter só a potência transmitida representada pelo vetor de Point S', né? Ok? Então o fluxo para dentro, né? A normal é a X, certo? A normal é essa aqui, né? Para dentro para cá, certo? Essa normal é a X, essa aqui é menos a X, essa normal aqui é a Z, né? Aqui também você tem a X menos a X, e aqui em cima tem a Z, menos a Z no caso, né? Então vamos calcular. Bom, como esses tamanhos são diferenciais, né? Isso aqui é delta, eu esqueci de colocar, aqui é delta Z2 e aqui é delta Z1, certo? São todos tamanhos diferenciais, né? Então essa áreazinha diferencial, essa integral é simplesmente produto da projeção na direção normal, né? Então aqui você teria quem? Contribuição da direção X do S, certo? SX, que é o vetor de ponto incidente. Então já integrando vai dar SX, né? Parte real, certo? Deixa eu só lembrar que é a parte real. Vou botar assim, certo? De SX. Essa área vai ter o quê? Delta Z1 vezes a profundidade, que é delta Y, certo? Área, né? Todos eles contêm em comum delta Y, tá certo? Observem que os campos não variam com Y. Posso já tirar esse delta Y. O delta Y eu vou tirar, porque ele vai estar presente em todas as classes. Vai ser o fator de escala. Delta Z1, delta Y, que está aqui fora, isso aqui vai ser cancelado, né? SX, mais esse aqui, tá certo? S duas linhas X. Então eu posso botar assim, né? Já em evidência. Nessa parede vai dar SX mais SX duas linhas. Delta Z1, delta Y. Tá? Mas nessa parede aqui vai dar menos, né? Certo? SX e SX duas linhas, né? Não estão todos ambos no mesmo sentido aí. SX duas linhas, delta Z1. Certo? Então você tem nessa parede de baixo, né? Mais SZ, né? Mais a componente normal desse aqui, certo? Mais. Porque se está para baixo é porque é negativa, mas vai resultar mais, certo? Mais SZ duas linhas, delta X vezes delta Y, que está em evidência, né? Então observe, né? A gente está botando isso aqui mais porque isso aqui vai ter um sinal negativo, porque vai ser a componente do vetor, certo? Né? Se tiver um sinal negativo, porque a projeção está para baixo, né? Certo? E finalmente, isso aqui vai dar uma parte, né? Agora vamos fazer o resto aqui. Aqui você vai ter mais S duas linhas delta Z2, né? SX duas linhas delta Z2. Aqui você tem de novo, né? Mais SX duas linhas vezes menos AX, vai ficar menos SX duas linhas delta Z2 na outra parede. E na parede de cima, mais SZ
com menos aqui, né? Vai ficar menos SZ'. Duas linhas não, isso aqui é tudo linha, né? Isso aqui é tudo linha, tá tudo errado aqui. Você tem tudo linha, certo? Aqui foi o que? Delta SX linha, né? Aqui SX linha. E vai ficar menos SZ linha delta X. Isso aqui igual a 0, certo? Bom, algumas coisas já vão dar zero aqui. Isso aqui pode, ou seja, o fato de o campo não variar com X, os campos não variam, não é que os campos não variam, eles variam com X, os campos realmente variam com X, porque tem um fator de fase, exponencial de menos JKXX, né, que aparece lá. Mas quando você calcula a densidade de potência, esse fator, no processo de calcular E vezes H conjugado, esse fator complexo sai. Então a dependência X sai, certo? Então não tem dependência X. Então é por isso que são os mesmos valores. SX na primeira parte é igual a SX na outra parte aqui, certo? Não muda nada, porque não depende de X. Por isso que de fato cancela, certo? Por outro lado, esse aqui também cancela. Ficamos agora só com o ΔX, é como todo mundo sai, né? Então fica parte real de SZ mais S duas linhas menos SZ linha, né? Igual a zero. Bom, lembremos, né? Os meios não têm perdas, certo? Quer dizer o quê, né? O vetor de point no meio 1, certo? Ele é real, certo? Não existe inservação complexa aqui nesse sistema. Tá? Então, o vetor de point é simplesmente, só rapidamente calculando, né? É algo assim, é zero, né? Menos JK escalar X. O H é 1 sobre impedância de onda, né? Vetor unitário vetorial é zero. Essa é a forma da onda plana, exponencial de menos JKX. E observem que esse vetor aqui é um vetor real no caso de um meio sem perdas, tá? Z é impedância de onda, raiz de μ sobre epsilon, que são parâmetros reais, certo? Então essas gradientes são todas reais. Quando eu fizer E vetorial H conjugado, esse fator exponencial aqui fica mais, cancela com esse, aí fica módulo quadrado de E, que é real, certo? Sobre impedância Z, tá? Fica uma coisa real. Ou seja, no meio sem perda, o vetor de ponte é totalmente real. Então a parte real, tanto do SZ, que está no meio 1, que é o meio sem perda, como o SZ duas linhas, vão ser reais. Estou falando que o meio não tem perda, se o vetor vai ser real, é zero. Não, o exemplo pode ser complexo, não tem problema nenhum. Estou dizendo que o meio sem perda, quer dizer, o meio ser sem perda, quer dizer que os parâmetros materiais são reais. Certo? O U, né? Que é o vetor unitário, certo? Ele vai ser real também. Né? Porque veja, o U, certo? É o vetor K sobre o módulo de K, certo? Esse K pode ser complexo em algumas situações, certo? Mesmo não tendo perda. A gente vai ver hoje isso, certo? Então esse vetor aqui pode ser complexo, um vetor unitário complexo. A gente vai tentar entender o que quer dizer isso. Diga. Ali na equação real de SZ mais SZ duas linhas aqui. Aquilo ali, a maneira que estão ensinados ali, não está dependendo muito do como foi colocado no desenho. Ela pode mudar esses sinais aí. Veja, a informação de sinal está nos sinais dessas coisas aqui, certo? Se você mudasse o desenho lá, ia mudar o sinal disso com isso, ficar mais aqui talvez, certo? Mas sempre de forma consistente. Como multiplicar por menos 1. Tem multiplicar por menos 1 no máximo. Mas essa relação de sinal fica correta sempre. Você tem que tomar cuidado nessa questão, né? Quando eu pego uma projeção de um vetor, essa projeção vai ter o sinal com ela, certo? Então, apesar de eu estar desenhando o vetor duas linhas para baixo aqui, certo? Eu sei que ele está para baixo, porque eu sei que o sinal é negativo. Tá? Se você calcular o vetor de ponte dessa duas linhas, você vai ver que a curva de Z dele é negativa, que está de fato para baixo. Então a gente bota aqui. Aqui é com sinal, né? SZ duas linhas com sinal. Tá?
Bom, então, só para entender bem, né? Então, essas componentes aqui são reais, porque eu estou no meio sem perdas, né? Os campos são assim. Porque aqui, se você fizer produto vetorial, é vetorial H conjugado, só para a gente olhar aqui, né? Isso aqui vai dar módulo de E0 ao quadrado sobre Z, certo? E o resto vai embora, né? E aqui vai dar, se vocês calcularem direitinho, o produto do bicho vai dar na direção de U, na direção do vetor de onda. Né? No meio sem perda, isso aqui é real, né? E isso aqui é real. Então, o vetor de point, quer dizer, rigorosamente é o meio, né? Sobre 2. Né? Então, rigorosamente, daí o vetor de point é real, ele não tem parte imaginária, sabe? Tá bom? Quer dizer o quê, né? Ambos aqui, a gente está no meio 1, que é o meio sem perdas, isso aqui vai ser real. Bom, a única coisa que eu não tenho certeza se vai ser real é esse SZ' aqui, certo? Apesar de ser um meio sem perdas, há situações em que o vetor, né, esse vetor aqui pode se tornar complexo. Né? A reflexão interna do é exatamente essa situação. Que do lado de lá, certo? Há uma situação em que a onda não se propaga. Né? Então, a onda não se propagar, quer dizer, alguma coisa acontece com o vetor de onda para ele decair do outro lado, certo? Isso quer dizer, se o vetor de onda do outro lado fosse totalmente real, haveria propagação. Se não se propagar, é porque do outro lado alguma coisa aconteceu. Né? Esse vetor não pode ser real, naturalmente. Então, a gente vai deixar essa possibilidade em aberto, certo? E só lembrando que eu posso ter certeza que no meio 1, né, pela própria teoria, isso aqui é real. No meio 2 eu não tenho certeza. Então isso aqui vai ficar assim. A conservação de energia, quer dizer, SZ, é menos SZ duas linhas, mais real de SZ'. Tá? Essa é a equação que a gente obtém, né? Para conservação de potência eletromagnética. Ou seja, a conservação de potência eletromagnética diz respeito, no caso de uma onda que incide obliquamente numa interface, apenas as componentes na direção Z. A conservação de potência eletromagnética não nos diz nada em relação às componentes na direção X, porque as coisas foram canceladas, certo? Né? Então isso causa muita confusão, inclusive para pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. Às vezes se confundem, né? A implicação aqui é que a densidade de potência tem uma relação. Né? E você tem que balancear as coisas usando a componente Z apenas do vetor densidade de potência, que é o vetor de ponto. A pergunta é a seguinte: bom, vamos entender por que isso é verdade. Né? Porque está falando de onda plana de tamanho infinito. Por que o resultado tem que ser esse? Tá? Então, observem, né? Vamos pegar aqui uma interface e vamos usar o nosso bom senso, né? Para tentar determinar o que a gente... Se eu tiver um feixe, né? De tamanho finito, sem ser uma onda plana, tá? Um laser que tem um tamanhozinho... Vocês já viram um laser colimado que tem bota na parede e um spot, né? Um ponto brilhante. Aquele ponto brilhante tem uma largura, certo? Aquilo ali, na realidade, se vocês olharem, é uma função gaussiana, como função das coordenadas da parede, certo? É uma função gaussiana, mais ou menos. Né? Tem o máximo no centro e cai para os lados, né? A densidade de potência eletromagnética, né? A luz, certo? Então tem um perfil, né? Ocupa uma região. Mesma coisa aqui, vamos admitir que nós tenhamos um feixe de luz, uma onda eletromagnética que tem uma largura aí, certo? Ilumina só uma regiãozinha da interface de largura ΔW, né? Mais ou menos. Deixa eu botar... Então, isso aqui passa para cá, né? E é refletido... Tem as leis de reflexão e refração, ou seja, ângulo de incidência igual ângulo de reflexão e ângulo de refração calculado pela lei de Snell, né? A gente sabe que isso é verdade, mas não vai mudar nada, certo? Aqui no caso. Bom, a gente sabe que isso vai no ângulo θ, e isso refrata, né? Um ângulo aí diferente. Pode ser para cá ou para cima, se afastando da normal ou se aproximando. Certo? Vamos admitir que
se afasta aqui, certo? Deixa eu ver, esse aqui seria assim, né? Deixa eu botar pra cá. Acho que ele fica mais evidente se eu botar se afastando, talvez. Deixa eu fazer assim, talvez, certo? Mais raso. Mais raso, certo? Aqui um pouco mais raso. Aí vai ficar mais evidente o que eu quero dizer, certo? Se ele se afasta na conclusão que eu já tive do outro meio. Se ele se afasta da normal, qual é a conclusão que eu já tive do outro meio em relação a... Bom, se ele se afasta é porque o outro meio tem uma inservação menor do que o meio de entrada, digamos assim, tá? Se a inservação do outro meio é maior do que o do meio de entrada, ele se aproxima. É fácil, a gente vai falar sobre a reflexão interna total, a gente vai entender isso melhor. Por que é isso? Vai ficar mais fácil. Observe o seguinte, isso aqui é a largura do... Isso aqui é a largura, vou botar aqui em cima, certo? A largura dessa região iluminada é ΔW. Né? Certo? Observe que a largura do feixe incidente, esse feixe vem no ângulo aqui, né? Eu posso cortar aqui numa direção ortogonal, né? Mais ou menos. E chamar isso aqui de ΔL, certo? Então esse ΔL é ortogonal à direção de propagação. E aqui você tem também, como esse ângulo de refletido é igual ao ângulo incidente, essa largura ocupada é a mesma, ΔL, certo? Bom. Que é o ΔL de duas linhas, né? Só lembrando, ΔL de duas linhas igual a ΔL, né? Só tem a diferença. Essa região ocupada, por haver refração, essa região ocupada aqui é diferente dessa outra, certo? Um comprimento, nesse caso do exemplo que eu estou mostrando, um comprimento menor, né? O ΔL', certo? O que o bom senso nos diz? Né? Se esse meio não tem perdas, a potência eletromagnética que entra é igual à potência refletida total mais a potência transmitida total, certo? Tem que ser, não pode desaparecer energia aí, certo? Bom, a potência incidente, certo? É aproximadamente aí o que, né? O vetor de ponto incidente, a componente do vetor de ponto, o vetor de ponto está assim, né? Ortogonal ΔL, certo? É S ΔL vezes a profundidade que você quiser, certo? Tá? Então você vai ter S ΔL é igual a quem, né? S duas linhas, que é o vetor de pointing. O vetor de pointing transmitido para cá, certo? ΔL duas linhas, que é igual a ΔL, né? Mais o S'. Vamos admitir que esse fenômeno de reflexão total não existe, então o S' também vai ser real, certo? Isso é só uma análise semi-quantitativa, né? Só para a gente entender por que deu aquele resultado lá. Mais S', ΔL', certo? Ok? Então, isso aí é bom senso, né? A potência que entra é igual a potência transmitida, mas não a potência refletida. Não esqueça o sinal agora, certo? Só análise. Eu estou botando agora realmente o S para cá, certo? Vezes a normal para cá. Então está tudo certinho aqui, né? Certo? É tudo positivo, né? São módulos de vetores, certo? Bom, por outro lado, o que é ΔL, né? Isso aqui tem um ângulo, tá certo? Que eu não mostrei. Aqui tem um ângulo, só lembrando, né? Isso aqui é o ângulo θ de incidência e o ângulo de refração, certo? É θ', né? Ora, ΔL é ΔW cosseno desse ângulo aqui, certo? Esse é ortogonal a esse aqui também é θ, né? Esse aqui é θ, certo? Cosseno desse ângulo aqui, ΔW cosseno de θ. Né? S ΔW cosseno de θ é igual a S duas linhas também ΔW cosseno de θ. E aqui vai ser o quê? Aqui você tem esse ângulo aqui, né? Que ângulo é esse, né? Isso é ortogonal a esse é ortogonal a esse, é θ', certo?
Delta W, o que? Cosseno de θ'. Delta W aqui, né? Certo? Mais S. O que é isso aqui? Duas linhas? Não, isso aqui está errado. O que é isso aqui? O que eu fiz aqui? Peraí. Isso aqui é a linha, né? Isso aqui vai dar delta W. O que eu estou fazendo aqui? Peraí, deixa eu refazer. Melhor apagar, certo? Deixa eu apagar aqui que é melhor. Delta L', que eu quero saber, né? O delta L', como eu falei, é o delta W cosseno de θ', né? Então aqui vai dar mais delta W cosseno de θ', certo? Ou seja, o que a gente obtém pelo senso comum? Que o S cosseno θ é o S duas linhas cosseno θ mais S' cosseno de θ', certo? O que quer dizer isso, né? Só a gente olhar aqui. Certo? S, né? θ. S cosseno θ é quem? SZ, certo? Então, o que a gente obtém? Esse aqui é o componente Z, né? A componente Z de um, certo? Agora, só olhando o módulo, esqueça o sinal, né? É a componente Z do outro de módulo, certo? Vou botar assim, né? Módulo, para ficar mais preciso, né? A módulo da componente Z do incidente é igual a módulo da componente Z do campo refletido, mais a módulo da componente Z do transmitido. Tá? Então, aquela relação lá faz sentido. Tá? Essa relação com as componentes Z. A gente obteve agora por... Quando você faz esse tipo de coisa, você tem que lembrar, certo? Que a gente, no fundo, obtém relação entre densidades de potência na direção Z, certo? Mas que isso quer dizer conservação de potência total. A gente não tem potência total no caso de onda plana, porque ela é infinita, certo? Então, eu estou reportando aqui para um caso real, em que os tamanhos dos feixes são finitos. Então, a gente tem que sempre levar em conta que o feixe refratado muda de tamanho, certo? Se você estiver levando em conta feixe de verdade, né, de luz ou de o que quer que seja, os tamanhos mudam, certo? O refletido não, mas o transmitido sim. Esse tamanho do delta L, se ele continuasse, se os dois feixes continuassem na mesma direção, ele continuaria com delta L, né? Qual? Aqui, o que está sendo... O refratado? Não, esse? É esse daí. Se não tivesse interface? É, exato. Sem interface, prossegue para Mas sempre. o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando com a interface eles estão, assim, defasando o mesmo Isso aqui inclina, porque a onda plana inclina, né? É. Certo? Ela muda de direção quando ela passa de um meio para o outro. Mas os dois não inclinaram a mesma coisa, o mesmo ângulo? Sim, ambos inclinaram, mas eles se aproximaram porque... deixa eu fazer um caso extremo. Suponha que eles refratem de forma bastante exagerada, certo? Isso aqui é um, né? Vem para cá, né? Isso aqui é o outro, certo? Veja a largura como é que fica, né? A largura do feixe. Entendeu? Então, e chega um ponto que fica praticamente em reflexão total, fica a largura zero praticamente, né? Só para mostrar para você, a conservação de energia, você sempre lembre que, no fundo, o que se obtém é relação entre componentes Z, certo? Ok? Esse é o resultado. Bom, estamos agora prontos para calcular a reflectância e transmitância, a partir dessa observação aí, né? Então, o que a gente tem, né? Só lembrando, a equação básica é que S', né? S SZ da onda incidente é menos SZ da onda refletida mais a parte real da onda, do SZ da onda transmitida. Né? Bom, então a gente agora vai obter expressões, né? Bom, então só lembrando, a onda incidente tem uma densidade de potência que eu acabei de deduzir rapidamente, que vai ser módulo de E0 ao quadrado, posso tirar o vetor, certo? Né? O campo incidente é assim, né? E igual a E0, vetor, menos J, né? Deixa eu ver como é que eu estou escrevendo. JK, só para a gente lembrar aqui, escalar
x. O k é o vetor de onda no meio 1. O que é k? Tem uma componente x, lembre-se, né? Eu estou aqui, ó, fazendo isso na direção. O vetor está contido no plano xz, que é o vetor da x, aqui é o vetor az, né? O k é uma componente x que eu chamo de kx sempre, né? Kx a x. É uma componente z que a gente chama de k1, certo? Tá? A componente z eu chamo de k1, para não ficar com dois índices, k1, kz, etc. Certo? Mais k1, porque eu tenho dois meios, 1 e 2, então no meio 1 a componente z é chamada de k1. Tá? Então isso é o vetor de onda no meio 1. A onda refletida, né, vai ter um vetor de onda k duas linhas, que vai ser kx a x, né, menos k1 a z. A única coisa que faz é mudar o sinal da componente z do vetor de onda refletida. E o vetor de onda transmitido vai ter um k' que é kx a x, né, mais K2 a z. O que a gente falou na aula anterior é que as componentes de todos os vetores de onda são iguais, né, para você poder casar quando você encontrando todos os pontos da interface, senão você não conseguiria fazer isso. Né? Então, muito bem. Então, o vetor de pointing no meio 1 vai ser vai ser E0 ao quadrado, sobre 2 Z1, Z1 impedância de onda no meio 1, certo? Vetor U. Né? Quem é o vetor U? É o vetor unitário, que quer dizer isso aqui vai dar kx a x mais k1 a z, né, sobre índice de refração do meio 1, k0. Ok? O que é índice de refração do meio 1? É a relação entre quem? O epsilon mi do meio 1 e os valores do vácuo. E meios não magnéticos, relação entre a permissividade relativa à raiz quadrada. A gente lida muito com meios não magnéticos, né? Em geral, né? Lida também com meio magnético, mas em geral a gente vai ter muito, em ótica, por exemplo, lida muito com meios não magnéticos, em muitas situações. Você tem relação entre permissividade, parte raiz quadrada da índice de refração, né? Certo? Então é totalmente real, né? Observe aqui, certo? Então aqui está o S, né? A onda refletida é a expressão semelhante, né? Só que aparece o coeficiente de reflexão. Se você calcular, né? Vai dar gama é o coeficiente de reflexão, seja para a onda polarização paralela ou perpendicular, da módulo de gama ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, sobre 2Z1, vezes o vetor de onda, o vetor unitário da onda refletida, que é o duas linhas. Certo? O que é o duas linhas? É parecido com isso aqui, certo? O duas linhas é kx a x menos k1 a z. Essa mudança de sinal reflete o fato do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, né? Que mantém a mesma razão. A razão entre esses valores dá a tangente do ângulo, se vocês forem ver, certo? Em módulo, né, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é a mesma coisa, né? Sobre N1 K0. Certo? E a onda transmitida vai ter aí um coeficiente de transmissão que ele chamou de tau, né? Módulo de tau ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, sobre 2E2. Aí que aparece uma parte importante, né? Vamos calcular aqui para a gente poder chegar a esse resultado, certo? Vamos calcular o vetor de point no meio transmitido, porque aí você tem que tomar cuidado. A onda transmitida é dada por E igual a tau E0, exponencial de menos J, K2, JK. Assim.
J, índice de refração no meio 2, K0. O vetor de onda U, né? Linha, né? Certo? Vamos escrever isso aqui direito. Esse vetor de onda aqui é, só lembrando, o linha é igual a kx, ax, mais k2, ou seja, a componente z do vetor de onda no meio 2, na direção z, sobre n2k0, certo? Isso é o linha. Se eu multiplicar isso por isso, o que acontece? Isso aqui cancela e fica esse fator aqui, na realidade, aqui, o vetor de onda. Isso aqui faltou produto escalar com o vetor x, né? Certo? Faltou essa parte aqui. Né? Então, observe, quando eu faço isso, eu estou definindo linha como isso, certo? O vetor que é esse vetor sobre isso aqui. Tá? Ok? Então, você tem aí. O campo E é dado por isso e o campo H é dado por quem, né? O H é dado por o linha vetorial. Eu esqueci aqui de botar, esse aqui é o vetor. Esse aqui está errado, né? Esse aqui está errado, não é assim não. A expressão para o campo está, na verdade, está errado em todos os casos aqui, tá certo? É porque eu não botei, não, aqui está tudo certo. Aqui está faltando a parte vetorial do vetor, né? Esse vetor é ortogonal ao vetor K, certo? A gente escreveu no anterior, deixa eu botar aqui a expressão para ele. Deixa eu botar a expressão para onda plana aqui, eu não coloquei aqui. Vou fazer o seguinte, vamos colocar. Deixa eu ver se. Nossa. A linha. É assim, ó. É assim. Faz da seguinte forma. Falta o H aqui, né? Deixa eu calcular esse H direitinho aqui, fazer a expressão correta para ele poder entender bem. Isso aqui é o Elinha, né? Que a gente quer calcular. Bota ele aqui embaixo, tá? Bota aqui embaixo. O Elinha, né? É um vetor ortogonal ao K no meio 2, né? Então vai ser talvez na amplitude incidente. Vai ter uma parte vetorial que mostra que ele é ortogonal a K2, que vai ser algo assim, certo? Talvez pudesse colocar K vetorial K2 AX menos kx a z. Observe que isso é um vetor, isso aqui é um vetor ortogonal ao K, né? Você observa que eu mudei as posições do KZ com o kx, certo? Mudei o sinal. Esse vetor ortogonal ao K. Tá? E dá a direção do campo transmitido sobre N2K0. Então o módulo disso aqui dá 1, tá? Então o módulo do campo transmitido é tal é 0, certo? Isso aqui dá módulo 1. Né? Exponencial de menos J N2K0 por linha escalar x, né? Bom, e o vetor da galinha, certo? Vai dar algo assim, é o vetor na direção y, né? Que vai dar N2K0
sobre ômega Mi2. Isso aqui parece as constantes que não vale. Talvez. Né? Na verdade, isso aqui depende muito do tipo. Isso aqui é para onda P. Né? A ênfase aqui não é na expressão que eu quero dar. Certo? Então, eu quero mostrar só o que vai acontecer aqui. É 0 a Y. Isso aqui é para a onda polarizada no plano de incidência. Né? Então, você teria aqui menos J, N2, K0, por linha escalar X. Se eu precisar produto escalar desses dois vetores aqui, em qualquer que seja a polarização, em módulo, eu vou estar com um módulo disso ao quadrado sobre a impedância de onda no meio 2 sobre 2. Né? Então, se eu calcular essa linha, certo? Eu vou ter, independentemente dessas formas que tem aí, vai dar um vetor na direção do linha, mas que vai ter aqui um módulo de tal ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, sobre 2 Z2, certo? E vai aparecer aqui um exponencial de alguma coisa, né? Porque é E vezes H conjugado, certo? Aí é nesse momento que tem que ter cuidado, certo? Então aqui vai aparecer, certo? Eu vou admitir a possibilidade de U ser imaginário, ou seja, alguma coisa pode acontecer, como eu falei, né? Isso aqui pode ser imaginário, certo? Isso aqui não, isso aqui é real porque é definido pela onda incidente. Mas esse, no fenômeno de reflexão interna total, por exemplo, vai ser imaginário. Né? Então, quando eu faço exponencial disso com isso conjugado, vai ser exponencial de menos J. N2 é real porque é meio sem perda, vai ficar menos J, N2 K0, o linha menos o linha conjugado, né? Escalar X. Essa parte importante que a gente tem que ver aqui, certo? Então você tem essa parte aí. E se eu calcular agora N2K0, né? O linha menos o linha conjugado, isso aqui vai dar N2K0. O linha vale KX AX mais K2 AZ, né? Sobre N2K0. E o conjugado disso, isso aqui é real, o conjugado disso é isso mesmo, né? Menos KX AX. Isso aqui pode ser imaginário, como eu estou falando para vocês, certo? Mais K2 conjugado AZ. N2 sendo real, isso aqui, K0 é uma constante, né? É o número de onda no vácuo, isso aqui vai dar N2K0. Né? Então, quando eu faço essa diferença desses números, isso aqui vai dar o quê? Cancela isso com isso. Isso aqui divide dá isso. K2 menos K2 conjugado a Z. Aqui é a parte que eu não queria chegar. Então, isso aqui vai dar K2, que é a componente de Z número 2, do vetor de onda, menos o complexo conjugado dessa componente de Z, a Z, né? Então, esse que dá o vetor de point, certo? No meio 2 para um meio sem perdas. Né? Eu estou deixando a possibilidade disso ter uma diferença. Então, ou seja, o S' é igual a tal 2 módulo quadrado é 0 ao quadrado em módulo sobre 2 Z2 exponencial de menos J K2 menos K2 conjugado Z, né? Escalar, né? Certo? Deixa eu voltar para cá. Tem umas expressões que são... a gente vai mudar o coeficiente de reflexão. A gente está com a definição, com orientações diferentes do vetor. A gente vai mudar essas orientações e corrigir. Mas não tem nada errado nas tabelas, certo? As tabelas estão de acordo com os desenhos das figuras. Mas a gente vai botar a figura padrão em que outros autores usam para ficar com o significado correto, certo? A gente vai mudar algumas coisas, eu vou informar na lista lá. Na aula 7 já foi corrigido na aula, né? Falta corrigir na apostila alguns sinais, né? Algumas figuras, certo? Muito bem.
Então você tem aí, faltou aqui só uma coisa, né? A direção do vetor de point, que é o linha, né? Certo? E para o S também eu acho que eu não fiz, né? O S, não, tá certo. O S duas linhas, o S linha, né? E o S, tá certo? Ou seja, então se a gente pegar agora a parte, componente Z dos vetores de point, né? O vetor U, só lembrando, né? O vetor U, o Z, vou falar assim, né? O Z vale quem? O K2 sobre, aliás, o Z no meio 1. K1 sobre N1 K0. Né? Mesma coisa para o Z', o Z duas linhas, a onda refletida vale menos K1 sobre N1 K0. Né? Que o vetor de point, o vetor U da onda refletida tem a parte Z invertida por baixo. E o linha tem a componente Z que vale quem? K2 sobre N2 K0. Né? Ok? Então, se eu pegar agora as componentes Z, como é que fica, né? Cadê? Pronto. Então vai ficar isso aqui vezes o Z, né? Ou seja, módulo de Z ao quadrado sobre 2E1 K2 sobre N1 K0 é igual a menos S duas linhas, SZ duas linhas, né? Vai dar mais, certo? E agora deu certo, né? Gama ao quadrado, módulo de Z ao quadrado sobre 2Z1. Mesma coisa aqui, né? K2 sobre N1, K2 não, isso aqui é 1. Tudo errado aqui. K1 e K1. E a outra componente que vai ser mais... Oi? Sobre K0, N1 K0. Mais tal ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, sobre 2Z2, né? K2 sobre N2. Só que não é isso, é parte real disso, né? Vou botar aqui a parte real. Aí vai ser a mais parte real disso aqui, certo? E falta aqui ainda uma parte, né? Que é exponencial, né? Parte real disso vezes exponencial menos J K2 menos K2 conjugado Z. Né? Isso vale em qualquer plano Z do lado de cima, certo? Isso, né? Isso aqui está calculado na linha do meio 2 num ponto Z qualquer, certo? Então, se você for para lugar diferente, isso aqui pode mudar. Isso aqui pode ser zero também, né? Pode ser que se K2 for real, isso aqui dá zero sempre. Se K2 não for real, isso muda a medida que você aposta. Tá bom? O exponencial está dentro da parte real. Hã? O exponencial normalmente é a parte Está dentro da parte... tem que tomar cuidado aqui para lembrar que isso aqui tem uma coisa aqui por trás, sabe? Ok? Se eu calcular isso em Z igual a zero, o que acontece? Em Z igual a zero, isso aqui vai embora, né? Então ficamos com essa relação. Bom, vamos dividir aqui as coisas que são comuns aqui, certo? Isso, né? O 2, certo? E o K0, né? Tá aqui, certo? E aqui tem... Isso aqui é só K0 que eu botei. K0, né? K0. N1 é o mesmo do... Bom, enfim, você mexendo nessa expressão, você vai ver que vai dar o quê, né? Vai dar essa relação aqui, certo? Módulo de gama ao quadrado. Bom, observe que
Exatamente. Então, eu vou botar esses dois do mesmo lado, dividir por isso aqui tudinho, certo? Vai ficar 1, né? Então, se eu dividir por esse termo que sobrou aqui, dá 1, então vai dar o seguinte, vai dar essa expressão aqui, módulo de gama ao quadrado, mais módulo de tal ao quadrado, né? Ele vai ficar assim, Z1, pedaço de 1 no meio 1, índice de refração no meio 1 sobre Z2 N2, certo? O único que pode ser complexo é esse rapaz aqui, certo? Então vai aparecer um real só de K2. Vai ficar aqui, ó, real de K2. Isso aqui é importante, a parte mais importante é identificar isso aqui para a gente entender que as coisas vão fazer sentido, né? Sobre K1 dá zero. Aliás, dá zero não, tá? Então aqui tem uma relação de conservação de energia, né? Certo? Deixa eu reescrever essa coisa aqui em cima em algum lugar. Levei direito. Então vamos lá, módulo de gama 2 mais. Ainda destrinchando aquele fator lá, em pedaço de onda por separação, vai dar algo assim: tal ao quadrado. μ1 sobre μ2, a relação entre, se vocês olharem aqui, né? Z1N1 é raiz de μ sobre epsilon vezes raiz de μ1 epsilon 1 sobre μ0 epsilon 0. Né? E embaixo é algo parecido. Esse μ0 epsilon 0 vai desaparecer nos dois casos. Então aqui vai ficar epsilon cancela, vai ficar μ1, certo? μ1 sobre esse número aqui que vai ser comum no denominador. Então fica só μ1. Por isso que aparece μ1 lá no final, certo? Só que vai ficar assim, ó. μ1 sobre μ2, real de K2 sobre K1 igual a 1, né? Bom, então a gente identifica, né, uma relação entre soma de dois termos igual a 1, né? A reflectância da estrutura é definida como esse parâmetro aqui, certo? Esse R aqui específico, que não é R de coordenadas esféricas, é um R de forma diferente. Por definição, é o módulo do coeficiente de reflexão e amplitude ao quadrado, né? Isso aqui a gente chama de reflectância. A reflectância para a interface simples. Então, se você sabe a expressão com essa reflexão para onda polarizada no plano de incidência ou perpendicular, basta calcular o módulo quadrado sem a reflectância da estrutura. E isso aqui é o que a gente chama de transmitância, essa relação aqui, certo? A transmitância da estrutura, T maiúsculo, por definição, é esse fator aí. Módulo do coeficiente de transmissão, ou seja, não é T maiúsculo, não é módulo de tal quadrado, de tal ao quadrado, certo? É isso combinado com esses outros fatores, μ1 sobre μ2, né? Real de K2 sobre K1. Isso aqui a gente chama de transmitância. Certo? Então, está bem definido aí, né? Quando você quiser calcular, né? E calcular a conservação de potência, saber quanta potência você vai perder na interface. Mas dá para calcular a transmitância, basta saber a reflectância, né? Saber a reflectância, a transmitância é quem? 1 menos R, certo? Então vocês têm essas relações aí que podem ser obtidas, certo? Então a relação é essa, né? Conservação é R mais T com a 1. Isso contém a conservação de potência eletromagnética, né? Porque veio do teorema de Point. Muito bem, vamos falar agora sobre dois fenômenos importantíssimos, né? Que advém dessa formulação. O primeiro deles é o fenômeno de reflexão interna total. Vai ver isso do ponto de vista dos ângulos envolvidos, né? Quando isso ocorre, mas também
que acontece com a potência, né? De que forma os campos se comportam. Sabe? Ora, se você vem de um meio, tá certo? O índice de refração N1, né? O índice de refração N2, nós sabemos que se eu vier de um meio para o outro, a onda refrata, né? Ela pode se afastar da interface ou se aproximar. O ângulo de refração, θ', né? É obtido pela lei de Snell que a gente deduziu na aula anterior. Seno de θ' sobre seno de θ é igual a N1 sobre N2, né? Se N1 for maior do que N2, deixa eu ver se está certo isso. Está errado. N2 seno de θ'. É o contrário, né? Certo, né? Seno de θ' sobre seno de θ2 dá N1 sobre N2. Tá certo, né? Né? Isso aqui quer dizer o seguinte, a componente X do vetor de onda, que é N seno de θ, o fator que sobra é esse, é a mesma, certo? N seno de θ. N seno de θ é o número de onda vezes N, dá o vetor de onda no meio, certo? Seno de θ é posição na direção X. Então tem que ser o produto do N seno de θ sempre conservado. Se você tem N interfaces, os produtos N seno de θ, todas elas, né, a onda tem que se refratar de tal forma que o N seno de θ seja o mesmo em todas as interfaces, todos os meios. Então a onda vai desviando de forma que sempre caixinha da constante para todo mundo. É isso que quer dizer. Tá? Quer dizer isso, né? Como no meio tem um índice de refração maior, o meio de entrada tem uma índice de refração maior que o meio de saída, quer dizer que isso aqui estou achando, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. N1 maior que N2, quer dizer que o seno de θ', certo? É maior do que o seno de θ, né? Ou seja, o ângulo refratado vai ser maior do que o ângulo incidente. Então a onda tende a se afastar da interface, né? E vice-versa. Então a gente pode ver uma possibilidade em que você, dependendo da escolha desses parâmetros, esse ângulo se torna tão grande, né? Chega a ficar igual a π sobre 2. Tá? Então existe um ângulo, no caso em que N1 maior que N2, isso pode ocorrer. Não ocorre no caso contrário, certo? Se N1 for menor que N2, então isso aqui é menor que 1, então a refração é menor do que a incidência. Então a onda se aproxima do normal. Então, nesse caso, pode ocorrer, num valor crítico do ângulo de incidência, chamado do ângulo crítico, θ igual a θc, tal que θ' se transforma em π sobre 2. Então, isso ocorre em que ângulo, né? Basta calcular aqui, né? Seno de θ' sobre seno de θc daria o quê? Né? Seno de π sobre 2 que dá 1. Seno de θc igual a N1 sobre N2. Então, um ângulo crítico pode ser determinado para uma interface, né, em que N1 seja maior que N2. Seno de θc vai ser N2 sobre N1. Então, esse chamado ângulo crítico, certo? É um ângulo crítico que ele chama para ocorrer o que ele chama de reflexão interna total. O que acontece nessas condições, né? Certo? A componente Z, vamos só lembrar, né? No meio 2, o que acontece, né? N2 K0 ao quadrado, que é o vetor de onda no meio 2 tem ao quadrado, é igual a quem? Kx ao quadrado, né? Mais
mais Kz ao quadrado, né? Mais K2 ao quadrado, certo? Né? Então, eu posso... Oi? Espera aí. Não, isso é verdade. Isso está certo. Se fizer K escalar K, dá isso, certo? Isso não está errado, não. Eu não estou dizendo, eu não estou calculando o módulo de K, certo? Ó, o vetor de onda K, certo? É quem? Kx AX mais K2AZ. Se eu calcular K escalar K, dá o quê? Hã? Certo, mas isso aqui, o módulo dele vale N2K0, certo? É real. Então vai ficar módulo... Não dá o módulo de K ao quadrado, dá K escalar K, certo? K escalar K vai dar N2K0 ao quadrado, tá certo? Hã? Certo? Espera aí, só um minuto, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui, K escalar K. Porque essa relação veio já de lá. Vai dar Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado é igual a N2K0 ao quadrado. Certo? Isso está certo. Tá? Bom, quer dizer o quê, né? K2 ao quadrado é igual a N2K0 ao quadrado menos Kx ao quadrado. Certo? Bom, quando o Kx é aqui, né? Kx vale N2K0 seno de θ', né? Vou botar em termos dos ângulos, né? Então, o K2 ao quadrado vale N2K0 ao quadrado 1 menos seno ao quadrado de θ', certo? É isso que a gente quer mostrar aqui. Certo? Ora, observe que Kx também vale, né? N1K0 seno de θ, certo? Que é o vetor de onda prometido do vetor de onda. Quando o θ passa de θc, certo? Isso aqui passa, certo? Isso aqui fica maior do que 1, certo? Não importa se isso é seno ou o que quer que seja, né? Isso aqui, né? Isso aqui tem um momento que ele vira π sobre 2, né? Que dá 1, certo? Se eu continuar aumentando, o Kx aumenta, fica maior, certo? Então, o Kx, nesse momento, quando você não tenta π sobre 2, isso aqui dá 0, certo? O K2 dá 0. Então, o K2 diminui até 0, e quando o θ aumenta além de θc, esse termo é maior do que esse. Certo? Esquecendo o ângulo agora, né? Esse termo em si é maior que esse, porque esse aqui é governado por isso aqui, certo? Então, quando o θ passa de θc, o ângulo de incidência, esse número fica maior do que isso aqui, certo? Né? Então, eu posso escrever, então, K2 para θ maior do que θc, o K2 ao quadrado, né? Que era, pode ser escrito isso assim, certo? Menos Kx ao quadrado, menos N2K0 ao quadrado. Isso aqui agora é positivo, certo? Esse é positivo. O que acontece com K2? K2 ao quadrado é negativo, ou seja, K2 pode ser escrito como menos J gama, né? Número complexo, ou seja, acima da reflexão interna total, K2 se torna imaginário puro, né? E o gama é esse número aí que é real, certo? Gama é raiz quadrada disso aqui. Kx ao quadrado menos N2K0 ao quadrado. Como é que calcula Kx em termos do ângulo de incidência? Olha, Kx está aqui, certo? Kx é isso aqui, ó. Em termos da onda de entrada, certo? N1K0 seno de θ. Seno de θ passou de seno de θc, isso aqui se tornou maior do que a resultante. É isso que acontece. Então você tem ou seja, o K2 se transformou num número que eu estou escolhendo o sinal menos de forma que haja decaimento e não aumento no lado 2. Certo?
Ele tem que escolher o sinal de acordo com considerações físicas, né? Então tem que ser menos j gama, de forma que a onda decaia no meio de luz, não de forma que ela aumente, né? Porque é exponencial de menos j K2Z, né? Se eu botar dessa forma, fica exponencial de menos gama 2Z, certo? Então ela cai no meio de luz, não aumenta. Então a gente escolhe a raiz correta. Teria duas possibilidades. Então é isso que acontece. Acima da condição de reflexão interna total, né? K2 é dado por menos j gama. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então, aqui está as consequências. A coeficiente de transmissão fica como a transmitância, né? É módulo de tal ao quadrado, está aqui. μ1 sobre μ2 real de K2 sobre K1, né? Bom, para θ maior do que θc, o que acontece? K2 é menos J gama, é um número imaginário puro. Real de K2 vale 0. Transmitância vale 0. Nada passa para o outro lado e a reflectância vale 1. Tá? Então, acima, né? Para θ maior ou igual a θc, é essa condição que acontece. Tá? Transmitância vai para 0 e a reflectância vai para 1. Tá? O que acontece? Então, aqui tem uma figurinha que ilustra mais ou menos essa situação, certo? Deixa eu aqui aumentar um pouquinho, certo? Bom, aqui está mais ou menos a onda incidente, né? Ela reflete totalmente o que acontece do outro lado, né? Se você for olhar aqui, né, do lado de cima, a onda penetra exponencialmente, né? Com um fator aí, né? Que é o fator exponencial, né? O vetor de Point, né? O quadrado é menos 2 gama 2Z. Então, o vetor de Point no meio 2 cai exponencialmente, mas não se propaga. A luz penetra no meio 2, fica a energia armazenada numa região da ordem do convênio de onda, mais ou menos do tamanho desse K é o número de onda de uma onda eletromagnética, né? Inverso de K, inverso de gama, é da ordem do compêndio de onda, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, né? Então, visível, um micron. Um micro não, infravermelho bem próximo, que é um micro, dá 1000 nanômetros, né? É mais ou menos essa extensão, 2000 nanômetros, ou seja, 2 microns de penetração dentro do outro lado. Mas você fica uma parte de energia armazenada, é como se a onda batesse, penetra um pouquinho e volta, certo? Mas não há perda no sistema, o sistema não está perdendo energia, a energia está guardada aqui, armazenada, né? Entra o que sai é o que entra, né? E fica uma parte lá que fica não sendo utilizada para nada, a parte armazenada. Né? Oi? Energia eletromagnética, energia reativa, que não serve para nada, fica lá parado, certo? Campos eletromagnéticos trocando de um para o outro, fica lá. Se você botar um defeito na superfície, se tiver uma poeira, daí você vê a poeira, certo? Se você não tiver uma superfície perfeita, se estivesse olhando do outro lado, né, uma feixe de luz, imagina um feixe de laser batendo por baixo, né? Se você olhar, deixa eu fazer um desenho. Se você está em cima, observando em cima o efeito, aí você vê um feixe de laser, né, tem um tamanho infinito. Sobre a reflexão interna total, aqui tem uma região de iluminação, mas só que você não vê, certo? Porque seu olho está aqui, né? Seu olho está aqui. Você está olhando para isso aqui. Você não está vendo nada. Não tem luz vindo para você, certo? Agora, se tiver umas partículas aqui pertinho, nessa região de iluminação, daí essas partículas espalham luz e você vai ver alguma coisa, né? Então, geralmente, com as superfícies, às vezes, tem defeitos, né? Se
você tem reflexão total, às vezes você vê alguma coisa, porque mexendo um pouquinho você pode ver a luz espalhada de alguma coisa que está ali naquela região. Mas se for perfeito, não tiver nenhum defeito, nada, você não vê nada. Vê a luz penetra aqui, mas não vem até você, porque não tem luz propaganda, certo? Só se ela fosse espalhada por partículas aqui para chegar até você. Mas, ou seja, em outras palavras, tem uma energia armazenada que nem você tem aqui imagina que você tem um reservatório, tem um buraco aqui, tem outro aqui, certo? Dependendo das dimensões, né, relativas, né? Então entra água aqui, sai água aqui e fica uma parte aqui sem ser utilizada para nada. No regime permanente. É mais ou menos isso. Né? Fica lá aquela energia eletromagnética armazenada naquela região, tá certo? Mas sem utilização, né? Só mais para tetra aí, igual ao ângulo crítico, o K2 é zero. K2 é zero, ou seja, se você conseguisse fazer isso, né? Você tem uma onda que ela vai até o infinito, certo? Ou seja, ela penetra até o infinito. Não, nem decai, né? Nem nada, né? Nem se propaga. Porque é K2Z, né? K2 igual a zero, né? Então a onda não varia com Z, certo? Do outro lado, né? Eu acho que isso não dá para conseguir fisicamente, porque quando você tem um feixe finito, ele não tem todos os ângulos iguais, né? Tem vários ângulos diferentes, então isso não acontece. Certo? Mas se você tivesse isso, seria realmente a onda penetrando, né? Se estiver muito próximo do ângulo crítico, um pouquinho acima, ela penetra bastante, né? Você tem que calcular, você pode ver quanto é que dá. Né? Mas é muito sensível, certo? Pequena variação do ângulo. Pois é, se você aumentar o ângulo muito acima, quando ela começa a se aproximar, daí aquele gama 2 começa a aumentar. O gama 2 vai para zero até aumenta. Então, o gama 2, ela penetra muito, ela começa a se confinar mais, certo? À medida que você aumenta o ângulo de incidência. Ela começa a se confinar mais. Mas esse tamanho é de alguns comprimentos de onda, quer dizer, mesmo quando você está perto do ângulo crítico. Uma pequena fração de comprimento do número de onda que dá alguns comprimentos de onda. Né? Certo? Só para a gente calcular, né? Se você olhar o vetor de point que está aqui no meio 2, né, acima da reflexão interna total, eu acabei de falar isso aqui, mas não mostrei. Né? O vetor de point, deixa eu deitar a expressão para ele. Aqui em algum lugar, né? S2', né? S' está aqui, certo? Olhando para essa expressão, né? O K2 é J menos J gama 2. K2 conjugado então, menos J, né? Com menos... O K2 conjugado é J gama 2, né? Então, isso menos isso, dá menos 2 vezes, com menos vai ficar menos 2 gama 2. Isso aqui vai dar menos 2 gama 2 Z, né? Você teria isso aí. Certo? Observe que existe um vetor de point no meio 2. Tá? Esse vetor de point tem componentes na direção X e na direção Z. Certo? Observe que o linha aqui, né? O linha vale quem? Só vocês observaram, né? É o KX AX mais K2AZ, que é menos J gama AZ sobre N2K0. Então, o vetor unitário se torna um vetor complexo. Né? Certo? Se vocês calcularem, então, a gente pode calcular o componente X e Z do vetor de point, né? O componente X e Z tem a ver com isso. Né? Então, observe. Componente X tem esse número real associado a ela, certo? Então, eu posso botar aqui, vai ser Kx sobre K0, tem umas constantes aí, mas eu quero colocar aqui, módulo de tal ao quadrado, é 0 ao quadrado, sobre 2N2E2, não se preocupar muito com os fatores aí que aparecem, certo? Mas com a dependência funcional da grandeza. Deixa eu apagar isso aqui. E aí aparece aqui também a exponencial de menos 2 gama 2 Z, certo? Né?
O vetor de point no meio 2 tem esse comportamento aí. Certo? Lembre-se, a transmitância é zero, certo? O coeficiente de transmissão não é zero. Então, por isso que é importante sempre estar lembrando dessas coisas para vocês, tá? Transmitância é uma coisa, o coeficiente de transmissão é outra coisa. O coeficiente de transmissão é a relação entre amplitudes. As amplitudes existem, tem amplitude no meio 2. Só que esse campo meio 2 não propaga, certo? Não vai para, não se afasta da interface. A transmitância, que é a potência que viaja no meio 2, é zero. Tem a ver com a potência que vai embora, né? Então, SX é isso aqui, ó. Então, a componente X do vetor de point vai decaindo com Z, certo? Decai com Z, né? Certo? Existe parte real de SX, certo? Então, existe potência ativa no meio 2, mas só que ela flui na direção X. Então, no meio 2, né, a onda está decaindo aqui, certo? Isso aqui diz o seguinte: existe parte real da densidade potente na direção X. Então, existe o fluxo de potência sim, certo? Junto com a onda que incidente é refletida. Então, eles fluem assim, certo? De fato, né? Quando X flui. Tá? A componente Z do vetor de point, isso aqui é o linha, né? No meio 2, se for calculado, vai dar o quê? SZ', vai dar J, aparece o J aí, gama sobre K0, parecido com isso aqui, né? Isso aqui era KX, aqui é como dizer. Daí aparece de novo o fator lá comum, módulo de tal ao quadrado é zero ao quadrado. E aparece os fatores lá, N2E2. E aparece o fator importante que é menos 2 gama 2Z. Observe, né? A componente Z do vetor de point no meio 2 é imaginária. Real de SZ' dá quanto? Zero. Porque se não fosse zero, tinha fluxo potente na direção Z. E não tem. Tá? Então isso diz que não existe nada fluindo para longe da interface. Certo? Então tudo faz sentido, tudo tem que ser, né, bem interpretado para poder. Bom, segundo fenômeno interessante é o ângulo de Brewster. Eu vou mostrar já um gráfico para vocês verem mais ou menos como é que essas coisas são observadas experimentalmente, né? A gente observa isso no laboratório, essas funções, né, que a gente estava falando aqui. A transmissão total, né, ângulo de Brewster, ocorre num ângulo específico para polarização paralela apenas, né? Se vocês forem procurar essa condição de transmissão total para polarização perpendicular, vocês não vão achar, não existe. Vocês vão verificar que só se os meios forem no mesmo meio, aí não são meios distintos, né? Ou seja, quando o campo elétrico está no plano de incidência, né? Quando o vetor é paralelo ao plano XZ, plano de incidência, certo? Se a gente olhar uma das expressões que eu de reflexão para a onda P, né, que é a polarização paralela, né, chama de onda P também, Z2, peso no meio 2, cosseno de θ 2, se a gente for cosseno de θ', no caso, né, menos Z cosseno de θ sobre Z2 cosseno de θ'. Isso é uma forma de expressar cosseno de reflexão usando impedância de onda, né? Que também é uma expressão familiar para quem trabalha com linha de transmissão, né? Isso aqui é a impedância de onda para polarização paralela, né? Se você fosse calcular a relação entre campos tangenciais, dá exatamente essa razão. E tangencial sobre H tangencial dá isso aqui, certo? Que é tangencial cosseno de θ, fator de escala, né? Certo? Então, para a onda P é isso, né? E para a onda S,
que é para polarização perpendicular, né, tem outra expressão que não vai levar à condição de transmissão total. Certo? Deixa eu só ver se isso é verdade, tá? Porque eu acho que esses microfones não magnéticos não deveria ter, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho, tá? Para ter certeza que eu não estou falando nada errado. Certo? Então, só para a onda P- que ocorre, né? É quando isso aqui, ou seja, quando a reflectividade for zero. Se a reflectividade for zero, a reflectância, que é o módulo quadrado, vai dar zero também. Então quer dizer que T igual a 1, né? Se eu tiver R igual a zero, o T tem que dar 1. A transmissão total. Tá? E R é quadrado de módulo de gama quadrado. Então se eu fizer isso aqui, certo? Z2 cosseno θ' igual a Z cosseno θ, o que a gente tem, né? Vou botar o valor aqui, Z2 cosseno θ' é igual a Z cosseno θ. Né? Então você tem aí de epsilon sobre μ, né, no caso, μ sobre epsilon. Certo? E aí, a gente trabalha um pouquinho com isso. Tem, junto com essa equação, tem a lei de Snell, né? Certo? Então, só para a gente... Então, isso aqui vai acontecer para θ igual a um ângulo específico, né? θB, certo? Então, o ângulo de Brewster vai ser para um valor específico do ângulo, tal que essa relação seja verdadeira. Essa é uma relação, né? Então, você tem raiz quadrada, no caso, né? Cosseno θ' igual a μ1 epsilon 2 sobre μ2 epsilon 1 raiz quadrada cosseno θB. Uma outra relação existe, né? A lei de Snell, né? Seno de θ2 é N2 sobre N1, seno de θ, que no caso é o mesmo ângulo θB, né? N2, que é quem? Né? Raiz de μ2 epsilon 2 sobre os valores do vácuo, mas aí cancela com o denominador μ1 epsilon 1. Deixa eu ver se está certo. Não, isso aqui está errado. É o contrário. μ1 epsilon 1 sobre μ2 epsilon 2 elevado ao meio seno de θB, né? Certo? Bom, eu posso, por exemplo, elevar ao quadrado e somar, isso aqui vai dar 1 do lado, né? Daí fica uma relação, eu posso dizer que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, mas a relação fica mais simples se eu expressar em termos de tangente de θB, certo? Então, observe que não é difícil mexer e obter, por exemplo, o seno de θB aqui, né? Não é difícil obter o cosseno e obter a razão dos dois. Tá? Então, a dedução fica aí na nota de aula, né? Depois de algumas manipulações, mostra-se que a tangente desse ângulo, que é a expressão mais simples para o ângulo de Brewster, é em termos da tangente. Podia calcular o seno aqui, né? Como eu falei. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, vai ficar cosseno ao quadrado vezes fator, seno ao quadrado vezes fator, e chamar isso aqui de 1 menos seno ao quadrado e deduzir a expressão por seno. Fica uma expressão maior. A tangente é mais simples, né? Só divide um pelo outro, tem que fazer algumas coisas aí. Elevar ao quadrado, eliminar isso aqui. Fica cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado, aí divide por cosseno ao quadrado, fica tangente ao quadrado. E daí fica 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado, daí relaciona com a tangente ao quadrado de novo. Tá? Então você obtém tangente de θB igual a raiz de epsilon 2 sobre epsilon 1, μ2 epsilon 1, menos. Aparece esse fator pelo fato dos meios serem não magnéticos. O segundo fator aí, μ1 epsilon 2, μ1 epsilon 1 menos μ2 epsilon 2. Certo? Esse é o ângulo para transmissão total. Né? Acontece exatamente isso aí.
Se os meios são não magnéticos, se μ é igual a μ2, né? Fica ε menos ε2, ε menos ε2, isso aqui dá 1. Então, para meios não magnéticos, só para a gente lembrar dessa expressão que ela é importante, meios, que ela é muito utilizada nessa condição, não magnéticos, o ângulo de Brewster ocorre na condição índice de refração do meio 2 sobre índice de refração do meio 1. Né? Certo? Que é uma expressão bem simples, né? Relação entre índice de refração. Lembre-se o ângulo crítico, né? Seno de θc é N1, N2 sobre N1, desculpa. Né? Ângulo crítico existe para ambas polarizações, paralelo ou perpendicular, POS. O seno do ângulo crítico é N2 sobre N1, que é o mesmo valor da tangente do ângulo de Brewster. Esse aqui só para polarização P, né? Isso aqui pode ser para P e S. Tá? Observe, né? Esse número aqui é igual a esse, certo? Tá? O seno de θ, só lembrando a relação entre seno e tangente, né? Para um dado ângulo, seno de θ é essa medida, né? Sobre essa, tá? E a tangente é essa sobre essa aqui, certo? Então, se o ângulo é um dado ângulo, o seno é sempre o quê? Menor do que a tangente, porque o denominador é maior, certo? Então, o seno do ângulo é sempre menor que a tangente do ângulo. Tá? Ora, então esses são ângulos diferentes, né? Para o valor do seno ser o mesmo da tangente, é porque esse ângulo tem que ser maior do que o ângulo de Brewster, certo? Preciso aumentar mais para ter o mesmo seno. Se isso aqui for θb, então eu tenho que vir mais para cá, certo? Aumentar um pouquinho para essa razão sobre isso aqui ser igual a isso sobre isso, certo? Ou seja, o ângulo crítico sempre é depois do ângulo de Brewster. Né? Então, vocês quando olharem uma curva de reflexão que tem para polarização paralela, no caso, tá? Que tem ângulo de Brewster, você vai ver que ele está um pouco antes do ângulo crítico. Tá? Que tem uma figurinha para mostrar para vocês isso. Esse ângulo valendo zero, os dois valendo zero, não satisfaz nada essa matemática. Não ocorre não, isso não. Para ângulo zero... A tangente de zero não é zero e o seno de zero também? Isso não. Não, isso só quer dizer que não tem componente x, né? O seno C0. O seno C0 quer dizer que não há componente x do vetor de onda. Não quer dizer que você tem transmissão total. Tá? Não tem, não aparece seno na expressão. Se fizer assim a extensão normal, não aparece essa condição. Tá? Isso é uma solução da equação, mas não é a solução que dá transmissão total. É uma solução que 0 igual a 0, quer dizer, na realidade, se você usar, entendeu? Mas daí tem mostra essa curva aqui, para vocês olharem mais ou menos, né? Como é que é. Isso a gente mede em laboratório, né? Essa curva aí, certo? De reflectância, né? É fácil medir, a gente tem aí no laboratório um reflectômetro que mede reflectância de estrutura, né? Aí tem os dois comportamentos das duas, né? Isso aqui é o caso em que você tem uma interface, digamos, vidro. Isso aqui foi calculado para vidro A, N igual a 1 aqui, e N igual a 1.5, né? É o vidro mais ou menos no visível, tem aproximadamente de separação 1.5. Isso aí é o valor da reflectância como função da incidência θ, né? Aqui está chamado de θ1 no caso, né? θ1. Certo? Então é a fração de potência refletida de um, né? Então você tem aí, para a onda S, não, para a onda S, né, que é o campo elétrico perpendicular ao plano do quadro, né, e o campo magnético está no plano do quadro, certo? No plano de incidência. Então, para a onda S, não há ângulo de Brewster, certo? Como a gente falou agora há pouco, né? Tem reflexão interna total, então observe que isso acontece, né? A partir de um certo valor, a reflectância vira 1, né? Certo? Que geralmente é acima de 40 graus, aqui, para esse exemplo. Basta calcular que vai dar, você vai saber exatamente quanto é que dá.
né? Aqui seria seno de θc, né? Igual a 1 sobre 1,5, né? Daí você calcula quem é θc, né? E para a onda P você tem um ponto aqui que é onde Brewster, né? A reflectância vai para 0, a reflectância vai para 1, e que ocorre antes do ângulo de reflexão de terra total. Vai para cá, né? Então, a reflexão de uma interface simples com índice de entrada opticamente mais denso do que índice de saída, a gente vê essas curvas aí para as duas polarizações, né? Muito bem, vamos ficar por aqui. Na sexta-feira a gente fecha essa unidade com a última aula, uma 9, né? Uma pergunta aí? Sobre a matéria aqui? Sobre esse S aí, eu não entendi esse S o que é. O S é ondas S, que são as ondas em que o campo elétrico é ortogonal ao plano de incidência. Essa é a inicial de uma palavra alemã que eu não estou lembrado agora, não conhece, certo? Eu não estou lembrado. E P também, certo? P é a polarização em que o campo elétrico está no plano de incidência e o campo magnético é ortogonal ao plano de incidência. Então, isso é fácil verificar experimentalmente com o você faz a curva, né? Você consegue determinar, você bota naquele ângulo lá com precisão, você chega no ângulo de Brewster. aquela discussão de que fazer θ igual a θc iria dar uma coisa não física, mas isso não é fácil de acontecer, deixa eu ver exatamente igual a θc. É a mesma coisa para o ângulo de Brewster, você vai ter uma reflexãozinha pequenininha mínima, porque tem um feixe de luz, ele não é só um ângulo, ele tem vários componentes em ângulo diferentes. Certo? Se tiver também perda, né, a gente vai ver na aula seguinte que esse não é exatamente zero, é um pouquinho diferente de zero, né? Certo? Ok? Bom, eu vou as provas, se vocês quiserem ver, quem quiser ver, está lá em cima agora, tá certo? Vou dar uma olhada.